Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tranquilos? Beleza? Gente, vamos lá. Pega a tua apostila então, 2, página 50, segunda parte de embriologia, beleza? Essa é uma das partes mais importantes, porque é a parte que a gente vai falar dos 4 estágios embrionários, mórula, blástula, gástrula e neurula, beleza? Nós vimos aí já na aula anterior tipos de ovos, né, tipos de clivagem e segmentações, tá bom? Padrões de clivagem. E agora a gente vai fechar com essa parte de embriologia, tá bom? Peço para que cada um de vocês aí pegue, por favor, a página 50, né, da apostila 2, para que a gente já possa iniciar a nossa aula então aqui, beleza? Gente, vamos lá então. Iniciando embriologia, né, parte da biologia que estuda o embrião. O que a gente vai ver agora é o desenvolvimento embrionário do anfioxo, tá? Professor, por que a gente estuda o desenvolvimento embrionário do anfioxo? Pessoal, o anfioxo é um protocordado, ele é um cordado primitivo, correto? Os estágios embrionários que nós encontramos no anfioxo são os mesmos estágios embrionários que encontramos na espécie humana, por exemplo, tá? Então, o que acontece? O desenvolvimento embrionário do anfioxo é o mesmo desenvolvimento embrionário humano, por exemplo. Os estágios são os mesmos. Agora você se pergunta, professor, quem é o anfioxo? Esquece a apostila. Página 50, esquece. Esse é o anfioxo, tá? Deixa eu falar, depois você anota tudo. Gente, o anfioxo, ele parece um peixe, como você está vendo aqui na imagem. Mas ele não é um peixe, tá? Ele tem a forma de peixe. Quando um animal tem a forma de peixe, por exemplo, baleia não é peixe, mas tem forma de peixe. Você chama de pisciforme, tá? Então, os protocordados são animais pisciformes. São animais que têm aí de 8, podendo chegar até 15 centímetros de comprimento, correto? E olha lá, ó, eles adoram viver semi-enterrados na areia, né, na areia da praia, por exemplo, tá? Algo interessante também, que é importante você saber, né, são cordados primitivos, então você fala que eles são protocordados, tá? E aí, galera, aí, ó, aqui você tem, né, um anfioxo, são animais de sexos separados, eles são dioicos, né, dioico, né, que significa que o animal é de separado, tem o macho, tem a fêmea separada. E interessante que você consegue, em algum estágio da vida deles, verificar que a pele deles, olha lá, é uma pele transparente, né? Muitas vezes, dependendo do estágio. E nessa pele transparente, você consegue, inclusive, visualizar a musculatura do animal. Olha só essa imagem. Essa imagem é a imagem de um anfioxo, tá? E olha que interessante. Professor, por que ele é cordado? Ele é um protocordado, ele é um cordado primitivo, né? Então, só para adiantar aqui para você, ó. Quando você fala em cordado, você tem protocordados, que são cordados primitivos, e aí você tem o grupo dos cordados craniados, não é isso? Então tem aqueles que não têm crânio e aqueles que têm crânio. O protocordado não tem crânio. Os craniados são os agnatos, ciclostomados, que é o caso da leia, e os craniados mandibulados são chamados de gnatos, né? Que é peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, que a gente vai ver na aula de zoologia. Então, esse animalzinho, né, o anfioxo, ele é um cordado, dá uma olhada, ó, porque ele tem, pessoal, exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Tá? Ele tem o tubo nervoso dorsal, que você está vendo na parte superior, né? Estou até pintando ele aqui, ó. Esse é o tubo nervoso dorsal. E aí ele tem um eixo, tá? Um eixo de sustentação, tá? Que eu estou pintando agora nesse exato momento, chamado de notocorda. O eixo de sustentação chamado de notocorda é o que vai definir, né, o corpo estruturalmente do indivíduo. E detalhe, em alguns animais, como é o nosso caso, a notocorda é substituída por quem? Pela coluna vertebral, certo? Então toma cuidado, notocorda não forma a coluna vertebral. A notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Isso é algo interessante que daqui a pouco nós vamos falar. Então, tem cordado que a notocorda persiste a vida toda. Tá? E tem cordado que a notocorda é substituída pela coluna vertebral, que é o caso dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos. Então, o protocordado anfioxo, né, que é esse animal, ele tem os prolongamentos bucais, que servem para filtrar a água do mar, né, cirros bucais, ele tem fendas branquiais na faringe, ele tem nadadeira caudal pós-anal, certo? E ele tem tubo nervoso dorsal e notocorda. Então, gente, para que um animal seja considerado um cordado, ele tem que ter notocorda, nadadeira caudal pós-anal, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal. Ah, professor, mas eu não tenho, né, nadadeira caudal pós-anal, né, eu sou mamífero. Cuidado, nós tivemos enquanto estágio embrionário. No momento, nós não temos uma forma adulta, claro. Então, pegando a tua apostila, página 50. Desculpa, pessoal, vamos lá. Características gerais do anfioxo. Protocordados, pode colocar na frente de paredes.
cordados primitivos. Protocordados são cordados primitivos. São marinhos, legal. São pisciformes, lembrando que pisciforme quer dizer o quê? Forma de peixe, escreve lá, forma de peixe. Vive semi-enterrado em praias, apresenta cirros bucais, olha aqui na imagem, ó. Esses são cirros, correto? Fica em volta da boca do animal. Para que serve? Filtrar a água. E quando a água é filtrada, os resíduos que ficam nos cirros, né, são utilizados na alimentação do mesmo, ok? Revestimento corporal transparente, de 5 a 8 centímetros, podendo chegar até 15 centímetros em algumas situações, correto? Esse é o anfíodos. Gente, aula de embriologia. O título da aula, você viu, é Desenvolvimento Embrionário do Anfíodos. Então, eu tinha que te apresentar ele, né? Esse é o anfíodos. Agora, existem as etapas de desenvolvimento embrionário. Etapa é uma coisa, estágio é outra. Os estágios vocês vão ver daqui a pouquinho. Mórula, blástula, gástula e neura. As etapas, elas são 6, tá? Estão aí na tua apostila, preciso que você acompanhe comigo. Professor, vamos lá. O que é fertilização? Gente, fertilização é quando o espermatozoide penetra no óvulo. Então, na verdade, a fertilização é aquilo que nós chamamos de, olha lá, fecundação. Pronto, isso é fertilização, certo? Beleza, então. O que é clivagem, né, ou segmentação? Clivagem é quando o ovo é dividido, lembra? Certo? Então vai acontecer isso aqui, ó. Clivagem é da fase de ovo até a fase de blástula. Então vai ser assim, ó. Você vai ter ovo, blastômeros, mórula e blástula. Então, partindo de ovo e chegando em blástula, você chama de clivagem ou segmentação. É a segunda etapa. A terceira etapa é gastrulação. Vai de onde terminou anteriormente, olha lá, ó, da blástula até chegar em gástrula. Já vou até adiantar para você, quando você escuta essa palavra gástrula, lembra o que na tua cabeça? Ó, gastronomia, gastrite, suco gástrico, tá vendo? Tudo tem a ver com o quê, pessoal? Com o sistema digestório, tá ok? Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Sobre neurulação. Neurulação vai de gástrula, de onde nós terminamos anteriormente, tá vendo? E vai até a fase de neurula. A palavra neurula lembra neurônio, lembra sistema nervoso, não lembra? Tá? Então é nessa fase que será formado o sistema nervoso. Tudo bem, pessoal? Depois nós temos a organogênese. Organogênese é o quê? Bom, organogênese é a diferenciação, coloca lá, diferenciação dos tecidos, certo? É quando os tecidos são diferenciados em tecido epitelial, nervoso, lembra? Conjuntivo, legal? Muscular. Então, essa organogênese é a diferenciação dos tecidos. E vocês vão ver na terceira aula, parte 3, né? Que existem 3 camadas, né, que acaba formando as estruturas, né, dos órgãos dos animais. Você lembra que já estudou? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Quem não tem nenhum dos 3 é ablástico. Quem tem ectoderme e endoderme é diblástico. Quem tem ectoderme, mesoderme e endoderme, certo? É triblástico. Mas não é para se copiar nada disso que a gente vai ver na parte 3. Eu estou na parte 2. Isso é organogênese. Grifa para mim esse termo organogênese, né, que é a diferenciação dos tecidos. Quando você chega em ontogênese, que é uma palavra que quase não cai muito no vestibular, ontogênese é a fase que vai desde a fecundação, certo? Até chegar no estágio adulto. Estágio adulto, tá? É quando o bebê já está todo formado. Então você considera como estágio adulto, estágio, né, celular adulto. O bebê já está completamente formado. Então vai lá, gente, vai comigo novamente. Fertilização, fecundação. Clivagem ou segmentação é a fase que vai de ovo até blástula. Gastrulação, ela vai de blástula a gástula. Neurulação, de gástula até neurula. Organogênese é a diferenciação dos tecidos. E ontogênese é a fecundação até o estágio adulto, quando o bebê já está completamente formadinho. Tudo bem? Eu peço para que você, por gentileza, passe o marca-texto nessas etapas. Se você puder fazer um cartazinho, imprima, cola na porta do seu quarto, tá? E olhe isso todo dia. Essas são as etapas do desenvolvimento embrionário do anfíodos. Nossas etapas também. Aí existem os estágios,
Segue a tua apostila. Isso aqui todo mundo já sabe, né, pessoal? Os estágios são 4. Mórula, blástula, gástrula e neurula. Certo? Mórula, blástula, gástrula e neurula. Você tem 4 retângulozinhos ali, tá? Então você já pode anotar as 4 palavrinhas. Bom, eu preciso que você só dê uma olhadinha aqui, né? Coloca aí, né? Mórula, blástula, gástrula, neurula. Preenche os 4 retângulos aí e vem comigo. Não precisa copiar nada, tá? Do que eu vou te falar agora. Eu só vou adiantar algo para você, que daqui a pouco vai ficar fácil. Puxa, o professor acabou de comentar ali, ó. Ó, vamos lá. Lembra que eu te falei que tudo começa assim, né? Você tem um óvulo, beleza? Aí você tem um espermatozoide. Joia. O óvulo é fecundado pelo espermatozoide e forma quem? E forma o ovo. Lembra? O ovo também chamado de, como é que é o nome? Zigoto. Esse ovo, ele divide em 2. Lembra que nome que dá quando eu tenho 2 células formadas agora? Eu chamo de blastômeros. Fica olhando, não precisa copiar não. Tá? De 2 células ele vai dividir de novo, ele vai para 4, de 4 ele vai para 8, de 8 ele vai para 16. Aí, galera, esse estágio vai continuar a partir daqui. Ó. Quando eu tenho, não copia, não copia, fica tranquilo que eu estou falando, eu vou repetir de novo ali na frente, mas vai chegar lá, puxa, ó, ele falou ali, vai ficar mais fácil. O primeiro estágio embrionário é a mórula. Pessoal, isso é mórula. Mórula é um aglomerado de células, é um aglomerado maciço de células. Na aula anterior eu te falei que as células menores são micrômeros, lembra? Aqui é onde fica o polo animal. Nas células inferiores, né, é onde fica o vitelo, beleza? Lembra, se tiver pouco vitelo é oligolesto, médio vitelo mediolesto, muito vitelo telolesto, o vitelo fica no centro do ovo é centrolesto, no caso dos artrópodes, e embaixo então fica o polo vegetativo. Então, quando você tem aqui um aglomerado maciço de mórula, de células, né, maciça, você chama de mórula. Curiosidade agora, tá? A gente vai ver isso no consultório mamífero, mas já vou adiantar. Hoje, né, vamos supor que hoje, vou colocar o médico, vamos supor que hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira, uma mulher engravidou, né? Engravidou hoje, quarta-feira, correto? O espermatozoide penetrando o óvulo, ela está grávida. Então, você vai contar quarta, quinta, sexta. Por volta, tá, de 3 dias, né? Terceiro dia, quando a mulher engravidar, nós já vamos estar no estágio de mórula. Lembrando que a gravidez ocorre aonde, pessoal? Na tuba uterina. Antigamente chamava trompa de falópio, não é isso? Então ocorre a relação sexual, o espermatozoide é lançado no canal vaginal, ele entra pelo orifício do útero, que é a cercus uterina, né? Pequeno número, é claro que muitos já ficam no canal vaginal. Aí o espermatozoide ele tem que passar pelo útero, ele sobe na tuba uterina, antiga trompa de falópio, e lá enquanto o óvulo fecunda. Professor, onde é que ocorre a fecundação do óvulo? Isso você pode até anotar. A fecundação do óvulo ocorre na tuba uterina, antiga trompa de falópio. Então, se engravidar hoje, quarta-feira, você conta quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, ainda, né, estará na tuba uterina, certo? Por volta de 3 dias. Professor, qual é o estágio lá? O estágio chama-se mórula. Correto? Bom, lembra? Quarta, quinta, sexta. Aí você conta sábado, domingo, segunda, terça. Então, de segunda até terça-feira, ou seja, de 5 até aproximadamente 7 dias, aproximadamente, nós já vamos estar no segundo estágio. O embriãozinho, né? O primeiro estágio do embrião é mórula. O segundo estágio é blástula. Blástula é quando aqui dentro tem uma cavidade chamada blastocele. É uma cavidade cheia de líquido, correto? Isso por volta de 5 a 7 dias depois que a mulher engravidar. Lembra? Onde é que a mórula vai estar? Na tuba uterina. Professor, e a blástula? Bom, a blástula, como eu sou mamífero, você também é, em nós mamíferos, a blástula chama-se blastocisto, tá? Mas você pode falar blástula. Aí o embrião chega na camada de sangue do útero da mulher. Essa camada de sangue do útero da mulher a gente chama de endométrio. Então, aquele estágiozinho que você está vendo chamado blástula, ele se encaixa no endométrio, ele é englobado pelo endométrio e os vasos sanguíneos do endométrio começam a nutrir o embrião. Então, quando a blástula se implanta no endométrio, a gente chama isso de, vou até pôr lá em cima, não precisa copiar não, tá gente? A gente vai ter essa aula ainda, fica tranquilo. Mas isso é chamado de nidação. Nidação é a implantação do embrião no endométrio. O que é endométrio? É a camada de revestimento interno do útero. Beleza, gente? De 5 a 7 dias. Então, de mórula vai para blástula. De blástula, ele evolui para gástrula. Certo? Vocês vão ver que aqui dentro, né? Tô até marcando um xizinho aqui dentro, ó. Isso aqui chama-se, né, arquêntero. Precisa copiar, você vai
copiar ali na frente. Aqui tem um orifício chamado blastóporo, beleza? O blastóporo ele pode formar a boca ou ele pode formar o ânus. Dependendo do animal, se formar a boca, o animal vai ser chamado de protostômio. Se o blastóporo formar primeiro o ânus, o animal vai ser chamado de deuterostômios, tá? Não copia, isso você vai ver na parte 3, tá? Aqui da apostila. Só estou adiantando, então é um bate-papo que eu estou fazendo com você aqui agora. Nós humanos, por exemplo, né, nós cordados, nós somos deuterostômios. O blastóporo forma primeiro quem? Que eu acabei de falar, forma primeiro, né, o ânus. Aí existe uma camada externa, chamada de ectoderme, certo? Aqui no meio vai ser formada a mesoderme, certo? Aqui vai estar a endoderme, a gente vai ver depois. E de gástrula, pessoal, ele evolui para o último estágio, que é o estágio de neurula. Nesse estágio aqui, ele tem muito mais estruturas formadas. Olha lá, ó, ele tem o arquêntero, tá? Só acompanha. Curiosidade, depois que a gente vai chegar ali... Opa, desculpa. Depois que chegar ali, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Olha lá, ó. Esse é o arquêntero, essa camada de fora é ectoderme, essa é mesoderme, essa é endoderme. Isso aqui a gente chama de tubo neural, que vai formar o sistema nervoso central. Essa aqui é a notocorda, que vai ser substituída pela coluna vertebral. E aqui dentro, não sei se vocês estão observando, tem um espaço em branco. Aqui também tem, ó, tá vendo? Esse espaço em branco a gente chama celoma. Mas você vai notar daqui a pouquinho. Tem aluno que não entende essa imagem, tá? Vamos lá. A primeira imagem, mórula, olha para mim. É uma esfera. A segunda imagem, blástula, também é uma esfera. A terceira fase, gástrula, também é uma esfera. Agora, a última fase, neurula, é como se fosse uma linguicinha. Só para você entender, ó. Olha lá que interessante, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Ó. Percebeu? É como se eu pegasse uma linguicinha, pegasse um bisturi e cortasse no meio. Como se fosse um pãozinho comprido, eu cortei no meio. Pronto. Essa é a fase de neurula. Ela não é esférica. Ela é cilíndrica. Tá ok? Tudo bem, galera? Vamos começar? Agora ficou fácil. Quer ver que agora eu resumi rapidamente aqui para você, então agora fica bem mais fácil. Primeiro estágio, mórula. Lembra? Geralmente, né? Se a mulher engravidar hoje, quantos dias mesmo que eu te falei? Né? 3 dias, não é isso? Onde é que vai se encontrar? Na tuba uterina. Então começa com o ovo, o zigoto, né? O ovo já foi fecundado, divide em 2 blastômeros, divide em 4 blastômeros, divide em 8 blastômeros, até chegar no maciço celular. O maciço celular você chama de mórula. Esse desenho está na tua apostila. Os micrômeros fazem parte do polo animal, onde fica o material genético, e os macrômeros fazem parte do polo vegetativo, certo? Onde fica, geralmente, o vitelo. Então, põe lá, mórula. O embrião forma um maciço. Escreve lá, maciço, 6 cedilha. Um maciço compacto de dezenas de células. E, por gentileza, vem no desenho e passa o marca-texto nessa palavra. Mórula. Legal, galera? Já evolui para a página 51. Vamos lá. Essa ela é tranquila, gente. Ela é muito tranquila. Chegamos agora em blástula. Blástula. A blástula, como eu falei, também é um maciço. É de 5 a 7 dias depois que a mulher engravida. E ela fica... Onde que fica a blástula? A blástula se implanta, nidação, na camada de sangue do útero da mulher. O nome da camada de sangue? Endométrio. Você pode chamar de blástula, tá? Mas em mamífero, ou você chama de blástula, ou você chama de blastocisto. Por quê, professor? Porque aqui dentro, ó, é vazio. Vazio assim, é um espaço, porém, ele é preenchido por um líquido. Essa cavidade a gente chama de blastocele, certo? Blastocele. Blastocele é uma cavidade, certo? Rica em líquido. Por isso que o nome agora é blástula. É devido a essa cavidade chamada de blastocele. Lembra da imagem anterior? Olha lá, em cima ficam os micrômeros, embaixo ficam os macrômeros, células maiores. Aqui continua. Em cima os micrômeros, embaixo os macrômeros, certo? A blastoderme é o primeiro revestimento que daqui a pouquinho, né, nós vamos chamar ele de ectoderme. Então vamos lá, blástula. No embrião, após a fase de mórula, é verdade, começa a desenvolver em seu interior uma cavidade. Escreve lá, cavidade. Repleta de líquido denominada blastocele. O nome que mais cai no vestibular é isso, blastocele. Mas dependendo do vestibular, você vai encontrar a palavra blastocela. Ou então você vai encontrar a palavra lecitocele, lecitocela. Eu coloquei para você, mas a que mais cai é blastocele. Olha o que vai acontecer agora. Eu estava em ovo, aí eu fui para o primeiro estágio. Qual foi?
mórula, depois blástula. Olha o que vai acontecer isso aqui, ó. Fica olhando. A blástula agora, a parte inferior, fica olhando, ó. A parte inferior, você tá vendo? Olha para mim aqui, ó. Ela vai começar a sofrer uma invaginação de baixo para cima. Que fase é essa? Blástula. Então eu ainda estou na blástula. Olha lá, ó. A blástula sofre uma invaginação. Você está vendo aqui? Isso aqui ainda é blástula. Ainda não mudou. Isso aqui ainda continua sendo blástula. Aí ele sofre uma invaginação chamada de embolia. E olha o que está acontecendo, gente. Olha para mim, olha para mim. Você tem uma camada aqui em cima, certo? Você tem uma camada aqui em cima. Beleza, olha aqui todo mundo no desenho. Olha aqui no desenho. Essa camada aqui de fora, fora, a gente chama de ectoderme, correto? Então, aqui em cima eu tenho a ectoderme. Então, olha a minha mão agora, ó. Olha a minha mão. Em cima eu tenho a ectoderme. Embaixo também, correto? Só que embaixo está invaginando. Olha para cá. Existe uma cavidade no meio, correto? Tem uma cavidade no meio. A ectoderme está em cima. Então, na hora que ele vai invaginando, fica olhando, ó. Vai invaginando. A camada de baixo encosta na de cima. A camada de baixo encosta na de cima. Conforme ela vai invaginando, esse espaço interno ele vai diminuindo. Ele diminui e some. Então, ó, olha de novo aqui no desenho. Então, essa cavidade chamada de blastocele, como ela está invaginando, ela desaparece. Aí, essa camada de baixo encosta na de cima. Vai para o segundo desenho. A camada de baixo encostou na de cima. Professor, cadê a cavidade que estava aqui no meio? Bom, já que a camada de baixo encostou na de cima, a cavidade que estava entre as duas sumiu. Só que tem um detalhe. Na hora que ela invaginou, surgiu uma outra cavidade. Olha aqui, ó. Essa outra cavidade a gente chama de arquêntero. O arquêntero, galera, ó, ela vai formar quem? Ela vai formar o chamado tubo digestório. O tubo digestório, que vai dar origem ao esôfago, ao estômago, intestino grosso, intestino delgado, certo? E forma-se um orifício. Esse orifício é o blastóporo. Como eu disse para você, ou ele forma a boca, ou ele forma o ânus, depende do grupo de animal. Se for equinodermos, né, e cordados, vai formar primeiro o ânus, certo? Se for primeiro a boca, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, aí vai formar a primeira boca. Não copia agora não, tá? É na parte 3, mas vamos lá. Se formar a primeira boca, é protostômio. Se formar primeiro o ânus, é deuterostômos. Legal? Joia. Aí, galera, ó, essa camada de fora a gente chama de ectoderme. Essa camada de dentro a gente chama de endoderme. E essa aqui, logo, ainda não, mas logo, essa que eu estou pintando, nós vamos chamar ela de mesoderme. Correto? Apesar dela ser uma extensão da endoderme, a endoderme fica embaixo. Aí, ó, a endoderme fica embaixo. Essa parte de cima, né, que você está vendo aqui, que eu estou pintando, ó, ela vai dar origem à mesoderme. Mas esquece isso por enquanto. Então, como aqui eu tenho o arquêntero, que vai formar o tubo digestório, eu chamo esse segundo estágio de gástrula. Tá ok? Então, vamos lá. Pega a tua apostila. Gástrula é a etapa em que as células embrionárias sofrem um profundo rearranjo, originando uma estrutura totalmente remodelada, vírgula, a gástrula. Gástrula, em que o plano corporal do futuro animal é definido. A migração das células para dentro do embrião faz com que a blastocela desapareça. É verdade, ó, a blastocela, lembra da primeira imagem? É isso aqui, ó. É essa cavidadezinha aqui, ela vai desaparecer. Conforme for invaginando, ela some. A blastocela desapareça enquanto uma nova cavidade cheia de líquido é formada. Esta nova cavidade denomina-se... Bom, gente, vamos pôr o nome da nova cavidade. Qual é agora a nova cavidade que está aqui no meio? Arquêntero. Então, você vai colocar assim para mim, ó. Arquêntero, certo? Ou tem outro nome que a gente dá, tá, galera? Agora não é mais blastocele, agora é gastrocele. Mas pode ser também gastrocela, tá? Não tem problema. Beleza, gente? O arquêntero, que é a cavidade do meio, comunica-se com o meio externo através de uma abertura denominada, olha aqui, é essa aberturinha aqui, ó. Gente, qual é o nome dessa aberturinha? Blastóporo. Correto? Então coloca para mim, blastóporo. Beleza? Bom, gente, agora olha uma frasezinha.
olha uma frasezinha. Antes de ler, tá? Antes de ler qualquer coisa. Quando que começou a formar o arquêntero? Quando que começou a formar o blastóporo? Começou quando a blasta sofreu uma invaginação. A hora que a blasta começou a invaginar, começou o início do arquêntero, começou o início da formação do blastóporo. Agora lê o retângulo. O arquêntero e o blastóporo começam a ser formados na blástula. Realmente, começa na blástula. Mas quando estiver prontinho, eu já não chamo mais de blástula, eu chamo de gástrula. Pessoal, eu quero que você faça o seguinte agora. Olha aqui para mim. É que às vezes o aluno olha essa imagem e não entende. Professor, mas eu não estou entendendo esse desenho da gástrula. Olha para mim aqui todo mundo. Todo mundo pronto? Tá, então olha para mim. É uma bolinha. A gástrula é uma bolinha, correto? Ela é uma bolinha com um buraquinho. Ela é uma bolinha, uma esfera com um buraquinho. Nome desse buraquinho nessa esferinha? Blastóporo. E se eu entrar no blastóporo, eu vou ver uma cavidade lá dentro. Nome da cavidade? Arquêntero. Dá uma olhada para essa imagem para você entender. Olha lá, olha que interessante. É isso que eu estou te mostrando. Ó. Tá? Tudo depende de como que você vai cortar. Certo? O desenho vai segmentar. Eu vou chamar aqui de figura 1 e vou chamar aqui de figura 2. Tudo bem? Tudo tranquilos? Tá, então olha para mim agora aqui. Eu quero que você olhe para mim aqui agora para você entender. Tá? Eu estou aqui com uma caneta. Vamos supor que essa caneta é a gástrula. Aqui embaixo eu tenho um buraquinho. Qual é o nome do buraquinho da gástrula, pessoal? Como é que é o nome? Como é que é o nome? É blastóporo. Olha o que eu vou fazer agora. Ó. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu vou pegar um bisturi e vou cortar. Pá. Gente, eu não consigo fazer isso, tá? Óbvio. É só para você imaginar. Porque primeiro que eu nem enxergo a gástrula. Como é que eu vou cortar com um bisturi? Mas vamos lá. Eu estou com a gástrula. Embaixo eu tenho um blastóporo. Tudo bem? Olha a figura 1. É a minha canetinha aqui. Aí eu venho aqui, faço uma secção. Eu faço um corte. Galera, cortei. Olha a figura 1. Olha o que eu vou fazer agora. Ó. Tá cortado, não tá? Quando tá cortado, eu vou lá e corto. Aí eu pego e mostro para você. Galera, ó como é que ficou. Essa é a visão que você está vendo. Essa visão do lado. Então, depois que eu pego a pá, olha para mim, que eu corto a parte de baixo, eu venho aqui, corto a parte de baixo, e aí eu viro para você olhar. Pronto. Você está olhando. Então, você está vendo a gástrula cortada, segmentada. É essa figura 1. Poxa, professor, mas ela está diferente, professor, da imagem anterior. Ela não tem nada a ver com essa gástrula que você mostrou. Calma. Tudo depende da secção. Olha aqui ainda. Aqui continua sendo arquêntero. Aqui fora, né, é a ectoderme. Agora eu quero que você olhe para o desenho 2. Está todo mundo olhando para o desenho 2? De novo, vai para mim. Aqui eu tenho a gástrula, certo? Agora eu vou fazer um corte longitudinal. Quando eu faço um corte longitudinal, eu divido ao meio, o blastóporo fica aqui embaixo, eu divido ao meio e mostro para você. Essa é a imagem que você vê. Tá vendo? Essa é a imagem anterior. Pronto. Essa é a imagem da gástrula. Então, gente, essas duas imagens aqui, essa é gástrula, essa também é gástrula. Certo? Então, na verdade, tudo depende do jeito que você secciona, do jeito que você corta a gástrula. Olha aqui, ó. Aqui é o blastóporo, aqui é o arquêntero, aqui é a ectoderme, aqui a endoderme, aqui a endoderme, aqui a futura mesoderme. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estava na mórula, fui para a blástula, cheguei em gástrula. E da gástrula, eu ainda vou continuar em gástrula. Mas olha, por favor, volta. Imagem 2, imagem 1. Tudo bem? Eu quero que você foque agora na imagem 1. Pronto, foquem na imagem 1. Focou? Eu vou continuar a partir da imagem 1 para você entender. Tudo bem? Que é gástrula. Pronto. Esquece a apostila. Essa fase aqui é a fase de gástrula, certo? Essa aqui é gástrula. Olha aqui, ó. Ectoderme, ectoderme. Endoderme, endoderme. Certinho? Aqui é a mesoderme. Lembra que vai formar a mesoderme? Aqui em cima ainda continua sendo ectoderme. Não mudou. A camada de fora é tudo ectoderme. Só que olha só, gente, está pintado em azul. Você está vendo? Eu só pintei em azul para você entender que a ectoderme ela dá uma achatada. Quando ela dá uma achatada, você chama de placa neural, certo? Professor, o que vai acontecer agora? Aí ele vai, fica olhando, invaginando, vai olhando, invaginando, vai olhando, invaginando, invaginando e finaliza. Certinho? Professor, como é que chama a primeira imagem? Gástrula. Segunda, gástrula. Terceira, gástrula. Quarta, gástrula. Quinta, gástrula. Sexta, neurula.
Quando estiver montadinho, aí eu chamo de neurula. Então, o que está acontecendo? O embriãozinho está se desenvolvendo, até chegar no último estágio, que é o estágio de neurula. Professor, por que é neurula? É neurula, pessoal. Vamos olhar para o último estágio. Porque aqui, ó, vai ser formado um tubinho, chamado de tubo neural. Esse tubo neural vai formar quem? O SNC. O que é SNC? Sistema Nervoso Central. Certo? Tem uma cavidade que aqui está pintadinho de branco, chamado de celoma, que é uma cavidade que reveste os órgãos, certo? Tem aqui, galera, ó, fica olhando, ó, isso aqui é um eixo, lembra? Como é que é o nome? Notocorda. Ah, professor, ele forma a coluna vertebral. Opa, já errou. A notocorda é substituída pela coluna vertebral, ela não forma. Continua ainda a cavidade aqui dentro, qual é o nome da cavidade, gente? Arquêntero, lembra do arquêntero? Que forma o tubo digestório. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui só para você entender uma coisinha, tá? Eu vou apagar essa palavra neurula aqui, pronto, eu vou apagar, só para você entender um pequeno detalhezinho que eu vou fazer. Lembra que eu te falei que mórula é uma esfera, blástula é uma esfera, gástula é uma esfera e neurula é um cilindro? Então, galera, isso aqui é como se fosse um cilindrinho, correto? Aí, ó, é um embrião que parece uma linguicinha. Então, ó, aqui se estende o tubo neural em azul, tá vendo? A notocorda fica aqui atrás, olha lá, estou desenhando a notocorda, fica aqui atrás. O celoma continua a sua extensão. Então, o órgão ele continua, as estruturas continuam ao longo do comprimento da neurula. Então, eu chamo de neurula quando tem notocorda, celoma, correto? Tubo neural, certinho? Está tudo formado. Então, a neurula vai se desenvolvendo até chegar em qual estágio? Né? Eu falei errado. A gástula vai se desenvolvendo até chegar no estágio de neurula. Agora, eu preciso que você faça o seguinte, né? Daqui a pouco você vai parar o vídeo, que eu sei, para dar mais uma lida, tá? Eu estou apagando aqui porque eu sei que você, né, vai voltar o videozinho, mas eu apaguei só para te mostrar uma coisa, tá? Só um minutinho. Pronto. Agora, vamos lá. Professor, você apagou e agora, professor, calma, né? Volta o vídeo, tá lá. Gente, você vê que interessante aqui, ó? Tá em azul, não tá? Placa neural tá em azul. Professor, quem que é essa placa neural? A placa neural é a camada de fora. Qual é o nome? Ectoderme, certo? Placa em azul é a ectoderme, vai acompanhando. Azul, ectoderme, correto? Ectoderme. Você pode perceber que o tubo neural foi formado de quem? Pela ectoderme. O tubo neural, quem forma é a camada de fora, porque ele vai invaginando até formar o tubinho. Agora, olha só outra coisa importante. Bom, então eu sei que o tubo neural veio da ectoderme. Beleza. Você viu que eu coloquei aqui em rosa? Aqui está em rosa exatamente. Eu fiz proposital para que você pudesse observar. Fica olhando, ó. Ele vai sofrendo uma invaginação também, correto? Certo? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, aqui nas extremidades. Até formar quem? Lá no finalzinho, olha para a neurula. Você está vendo essa cavidade chamada celoma? Certo? Lembra que eu te falei que aqui em rosinha, no começo, é a segunda camada? Qual é o nome dela? Mesoderme. Então, gente, vamos para cá. Ó, vem comigo, última imagem. O celoma, que é a última imagem, é formado pela mesoderme. Não precisa copiar não, que eu copiei ali na frente para você. A notocorda também está em rosa, tá vendo? A notocorda também está em rosa. A notocorda também veio da mesoderme. Agora, vamos voltar aqui na primeira imagem. Essa camadinha aqui é a endoderme. Ó aqui, ó, esse é o arquêntero no final. Tá vendo o arquêntero? Ele é revestido pela endoderme. Então, se o vestibular te perguntar, olha para a neurula todo mundo. Professor, cadê a neurula, professor? Ué, a neurula é a última, né? A última imagem. Todas as anteriores são gástula. O vestibular vai te perguntar, pai, origem do tubo neural. O que você responde? Ectoderme. Origem do celoma? Mesoderme. Origem do arquêntero? Endoderme. Origem da notocorda? Mesoderme. Tá bom? Eu coloquei ali no verso. Vamos comigo. Neurula é a etapa em que são formados o tubo neural e a notocorda. Tubo neural e a notocorda. A notocorda é um meio de sustentação que é substituído, tá? É um eixo de sustentação que é substituído
pela coluna vertebral. Cuidado com isso aí. Vai ter vestibular que vai falar que a notocorda forma a coluna. Ela é substituída pela coluna vertebral. Gente, quantas vértebras nós temos mesmo na nossa coluna vertebral? Alguém lembra? 33 ossinhos, 33 vértebras. Parte, ó, da região cervical e vai até a última, né? Que é o ossinho da tua bunda, lembra? Cóccix. É a etapa em que tem início a formação do sistema nervoso central, SNC. Tá joia? Vira a tua folha, sistema nervoso central. Tô acabando já, gente. Olha lá, aí aquilo que eu comentei com vocês, ó, lê lá, quero que você grife. Notocorda, também chamada de corda dorsal, é formada a partir de quem? Da mesoderme, do embrião. E é um bastão de material gelatinoso que percorre o dorso. Sua função é dar sustentação mecânica ao animal, da mesma maneira que nossa coluna vertebral. Então, essa região, né, gelatinosa, notocorda, no nosso caso, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, ela vai se calcificando e dando origem à coluna vertebral. Então, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. E o celoma é revestido pela mesoderme. Tá ok? Gente, olha que imagem muito bacana. Ó. Lembra dessa primeira imagem aqui? Ó? A primeira imagem, tá? Olha lá em cima, a primeira imagem de Gaspar. Olha a corzinha azul aqui em cima. É a placa neural, né? Olha ela aqui, ó. Essa é a placa neural. Tá vendo? Ela vai invaginando, e aí ela invagina na última imagem. Imagem 1, imagem 2, imagem 3. Olha na imagem 3, ó. Ela invaginou totalmente. Então, esse tubinho que você está vendo aqui, ó, foi formado pela ectoderme, não é isso? Qual que é o nome que a gente dá para ele? Tubo neural. Certo? Outra camada formada que continua sendo ainda denominada ectoderme. Vamos lá. Então, essa é a neurula. É a mesma imagem, né? Mas você pode virar a tua apostila, né? Já virou, na verdade. Então, aqui eu tenho o tubo neural, que forma o sistema nervoso central. Tem a camada chamada mesoderme. Né? Vamos de novo? Como é que chama essa azul mais forte aqui de fora? É a ectoderme. Como é que chama a segunda? É a mesoderme. Como é que chama a terceira? É a endoderme. Correto? Bom, aí nós temos uma cavidade aqui, chamada de celoma. Temos o eixo gelatinoso, que é a notocorda. Temos o tubo neural. E temos uma cavidade interna, que é o arquêntero. Lembra? Que forma o tubo digestório. Gente, esse estágio que parece uma linguicinha é o estágio chamado neurula. Então vamos lá. Cuidado. Acabei de colocar aí, praticamente terminando. Pessoal, isso aqui eu vi na verdade, uma única vez. Uma prova da UFMS, né? Se não me engano, em 2008. Uma única vez. Aí eu passei sempre a cobrar. Vamos lá. Se você fizer a junção entre a mesoderme, que é do meio, e a endoderme, que é de dentro, a junção dessas duas, meso e endo, a gente chama de esplancnopleura. Agora, se você fizer a junção da meso com a ecto, você chama de somatopleura. Correto? Vamos lá embaixo? Por favor, lá embaixo. Ó, eu coloquei lá. Eu comecei primeiro com o esplancnopleura. Então, se você pegar a mesoderme e a endoderme, você tem a esplancnopleura. Então, tá lá, o esplancnopleura forma. Aí coloca para mim. Musculatura lisa. Então, é responsável por formar a musculatura lisa do esôfago, do estômago, do útero, do intestino, bexiga. Musculatura lisa e vasos sanguíneos. Então, a esplancnopleura, além de originar vasos sanguíneos, ela também auxilia na formação da musculatura lisa. Lembra? Músculo involuntário. Ok, fechou. Vamos do outro lado agora, somatopleura forma, certo? Ela é responsável pela formação do esqueleto. Esqueleto, certo? E também, tá? Coloca lá para mim, tem espaço aí. E também, tá? Cavidade, gente, a cavidade onde fica os nossos órgãos internos, né? Os nossos órgãos do sistema, do abdômen. A gente chama de cavidade peritoneal, tá certo? Cavidade peritoneal. Então, essa cavidade que nós temos no abdômen, você removendo todos os seus órgãos, né? Estômago, intestino, tal, fígado, tá? Existe uma cavidade que é envolvida por uma camada. Tem gente que acha que quando você faz uma cirurgia, ele cortou o abdômen, né? Quando corta o abdômen, você já vê o estômago da pessoa. Não, existe uma camada de tecido conjuntivo, chamada de peritônio. Então, essa camada chamada peritônio, ela envolve uma cavidade. A cavidade do peritônio. Aí o nome,
cavidade peritoneal. Tá joia? E para a gente fechar, lá embaixo, né? Quero que você coloque para mim o somito. O que é o somito? Né? O que é o somito? Gente, só um pouquinho. Eu estou nessa fase aqui, né? Essa fase aqui, esse estágio, todo mundo sabe que é o estágio chamado neurula, correto? Aqui, ó, dá uma olhada para essa segunda imagem. Essa é a primeira imagem, olha para a segunda imagem. Gente, você está vendo o que está acontecendo aqui, ó? Vem comigo, ó. Ó, vai lá. Essa aqui é a ectoderme, certo? De novo, essa aqui é a ectoderme, tá vendo? A ectoderme está sofrendo uma invaginação, você está vendo aqui? Logo, isso aqui que eu estou pintando, logo, essa estrutura que eu estou pintando vai formar quem? Vai ser quem, na verdade? O tubo neural. Concorda comigo? Logo será um tubo neural. Beleza, então. Agora, olha só. Esse carinha, né, que você está vendo aqui, ó, essa estrutura aqui é a notocorda. Essa é a notocorda. Beleza? Vamos de novo aqui. Olha lá, ó. Aqui eu tenho o tubo neural, aqui embaixo eu tenho a notocorda. É a mesma coisa. Em cima nós vamos no tubo neural, embaixo a notocorda. Você percebeu uma coisa? Em volta da notocorda, olha aqui, ó, eu estou pintando, ó. Em volta da notocorda, existem duas regiões com dois pequenos espaços pequenos. Está vendo aqui? Esses espacinhos pequenos a gente chama de somito, tá? Tá bom? Lembra que eu te falei que a neurula é uma... Como é que eu te falei? Ela é uma linguicinha? Ela tem a forma cilíndrica, não foi? De novo, ó. Olha a neurula, olhando a neurula de forma cilíndrica, tá? Que é na imagem 1. A imagem 1 é ela compridinha. Então, aquela estrutura aqui da imagem 2, que você está vendo que é a notocorda, e do lado o somito, olha os somitos aqui, ó. Os somitos são regiões, pessoal, são regiões que vão dar origem às costelas, à nossa musculatura dorsal, chamada de musculatura axial, e também às vértebras, certo? Isso é chamado de somito. Então, ó, vai na tua apostila. Os somitos são agregados compactos de células mesenquimais. Claro que é mesenquimais. Ela vem da mesoderme, correto? Aqui, ó. Ela vem da mesoderme, mesênquima. Por fora, ó, vamos de novo aqui em cima. Quem que eu tenho em azul? Ectoderme, certo? Quem que eu tenho aqui no meio? Lembra? Mesoderme. Professor, e esse aqui lá que a gente está vendo aqui, professor, ó, que é com a cor amarelinha? Essa aqui é a endoderme. O somito fica na mesoderme. Os somitos são agregados compactos de células mesenquimais, de onde migram células que dão as... Aí você põe vértebras, então ele vai formar a coluna vertebral, lembra? Vértebras, vírgula. Costelas, e também a musculatura axial, né? A musculatura que fica nas nossas costas. Musculatura axial. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Belezinha? Bom, eu coloquei aí para você uma questãozinha extra, tá bom? Beleza? Para a gente poder finalizar essa aula. Gente, a questão extra é bem simples, tá? É uma questãozinha bem simples para finalizar, né? Indica o nome de cada estrutura abaixo. Você já sabe o que fala essa, né? Lembra dos 4 estágios? Mórula, blástula, gástula e neurula? Qual é o nome? Neurula. Isso aqui não cai, gente. Isso aqui despenca. O cara vai, você pode ver a tua apostila, tem umas centenas de questões que o cara coloca a fase de neurula e pede o nome de cada componente. Vamos comigo? Vai. Número 1 é a camada externa. Qual é o nome que você daria? Ectoderme. Isso aí. 2 é a camada que reveste o arquêntero. Qual é o nome? Endoderme. 3 é que reveste o celoma. Mesoderme. O 4 é o tubo neural, que origina o SNC. O 5 é a notocorda, que vai ser substituída pela coluna vertebral. O 6, quem que é? Revestido pela mesoderme, como é que chama? Celoma, certo? Você vai ver na aula que vem que os indivíduos podem ser classificados quanto ao celoma, quanto acelomado, pseudocelomado e celomado. E o 7 é a cavidade que protege, que vai formar o tubo digestório. Qual é o nome? Arquêntero. Beleza? Toma cuidado, tá, gente? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Do outro lado, vai lá. Ectoderme, mesoderme, endoderme. Fechou? Tranquilos? Gente, como eu disse para você, eu dividi essa aula em 3 partes, correto? Então são 3 partes que eu dividi aqui para ficar mais legal, para a gente não fazer nada corrido, tá bom?
E aí a gente fecha, então, e aí nós vamos já avançar para a parte 3. A parte 3 agora é juntar 1 com a 2 e a gente fecha ela totalmente. É muito fácil também, tá bom? E aí eu termino na próxima terça-feira a parte 3 e já vamos entrar em anexo embrionários. Aí sim, fecha toda a embriologia, tá bom? Mas antes, gente, de a gente fechar a nossa aula, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, né, que vai ser bem legal para você, tá? Quer ver? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Aí, pronto. Gente, olha aqui. Esse aqui é o ovo, lembra? É o ovo. Aí o ovo, né, ele se divide formando duas células, que são os 2 blastômeros, correto? Vai acompanhando. Aí ele evolui para 4, que são 4 blastômeros, certo? E logo em seguida, né, continuam as clivagens, né, 8, até chegar no estágio chamado de mórula. Estão lembrados da mórula, certo? Beleza? Isso aqui é um sisteminha, né? Um flashzinho, né, da editora, da autora Sônia Lopes, tá bom? Da editora Saraiva, muito bacana, disponibilizado, tá joia? E é muito fácil de você aprender. Então chegamos em mórula. Da mórula, ele evolui para uma cavidade cheia de líquido interna, lembra? Uma cavidade chamada de blastocele. Então nós estamos na blástula. Olha lá, ó. Fazendo o corte da blástula, você vê a blastocele. Olha o que vai acontecer agora. Agora, gente, a blastocele, né, a blástula vai sofrer uma invaginação. Olha lá, ela invagina, pronto, chegou no próximo estágio. Qual é o nome que dá? Gástrula. Como eu te disse, a gástrula é uma esferinha. Ela tem um buraquinho, não tem? Fica olhando que massa essa imagem agora, ó. Olha lá, ó. Essa é a gástrula, tá vendo? Virou para você, cortou transversalmente. Pronto. É gástrula. Aí ele começa a invaginar na parte superior, ó. Vai invaginando, ainda é gástrula, certo? Vai invaginando, ainda é gástrula. Você pode ver que a mesoderme já está formada, a endoderme é amarelo, a ectoderme azul, a placa neural que vai formar o tubo neural, certo? E continua invaginando, ainda é gástrula, até chegar no último estágio, que é o estágio de neurula. Olha que massa, gente, certo? Então vai de mórula, blástula, gástrula e neurula. Tá joia? Tranquilos? É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula e manda dúvida aí para mim, por favor. Tchau, tchau.